Olha, meninas, eu queria começar essa conversa a partir do tópico dos desafios atuais. Por que desse tópico? Até para, digamos, ter um ponto de partida, quem estiver acompanhando esse bate-papo da gente aqui, entender, digamos, a dinâmica das lutas atuais, se puder colocar dessa forma. A gente avançou, né, como sociedade, assim, apesar de eu considerar que os bons sempre foram bons, assim, sabe? Mas a gente avançou como sociedade, de maneira geral, com certeza. Mas ainda existem lutas, como vocês destacaram, a serem conquistadas. Então, assim, para quem está acompanhando a gente, quais são os desafios, quais são as conquistas que ainda faltam para a mulher? Olha, Renato, se você me permite a fala, acho que é importante a gente aproveitar o espaço e trazer dados, contra dados, não há argumentos. E aí eu coloco uma visão mais ampliada às questões individuais ou até questões relacionadas a dogmas e começo a contextualizar levantamentos. Por exemplo, o último levantamento do IBGE em 2022 ainda reflete uma diferença de 22% em relação à diferença salarial da mulher, né, considerando a mesma função, né? O mesmo IBGE traz que as mulheres em posições de liderança ainda é muito abaixo, né, considerando formação, tempo de casa, em relação a homens, né? Ainda há pesquisas, né, super atuais que apontam que a cada hora 6 mulheres ainda são mortas por feminicídio, né? Então, e imagino que seja por aí o começo das nossas bandeiras, se assim eu posso falar, né? Primeiro passando aí por uma questão de políticas verdadeiras, né? De uma flexibilidade da sociedade, mas um ponto que eu acho bem interessante, que minhas companheiras podem me ajudar a embasar aí, seja na ampliação de consciência. E na ampliação de consciência não existe gênero. Né? Então, eu acho que esta é uma luta, é uma luta que vale muito, né? A gente começar a se embasar pela ampliação de consciência, né? E por reconhecer, né? Quando a gente reconhece, e talvez daí a importância do dia, ainda que muito vendido ao capitalismo, ao comércio, o Dia das Mulheres, ainda que envolvido em causas que talvez não sejam tão nobres, mas ainda assim como um lembrete do simbolismo do que foi a luta e de que essa luta, Renato, na minha mera opinião e companheiras, ainda está muito no início em termos de avanço, abre-se aí uma discussão pertinente ao nosso papel, às coisas que já foram diferentes, talvez não por desejo pessoal, mas também, mesmo que deficitária, políticas públicas, por avanços individuais. Hoje temos muitas mulheres em tantos outros cargos, né? E começou por elas essa iniciativa e que tiveram que travar aí muitas batalhas pessoais, inclusive para estarem, para abrir espaço, para inclusive hoje a gente ter aqui a autonomia de estarmos conversando, não é? Nós aqui sobre um tema como esse. Então eu imagino que temos sim um caminho muito longo ainda, Renato, de avanços, né? Em muitos recortes da sociedade, mas na minha opinião também temos alguns avanços e estes passando por consciência. E na consciência a gente não fala de gênero, porque para construir uma sociedade melhor, a gente está falando de homens e mulheres, não é? Tem uma psicóloga que é Ana Maria Rossi, e ela fez uma pesquisa com 3 mil mulheres, tentando descobrir qual que é o estresse principal da mulher atual. 26% das mulheres que responderam disseram que o estresse é financeiro. E cada vez mais, e 21% disseram que é o estresse da maternidade. Então, se hoje temos o estresse financeiro e o estresse da maternidade como um principal fator de estresse do feminino, a gente ainda não solucionou muitas coisas. Por quê? Porque hoje a mulher ela tem que se dividir em 2 papéis dentro dessa tal conquista que a gente está falando. E quando ela conquista esse lugar de trabalho, a gente vê que o número de divórcios aumenta. Coincidentemente ou não, a mulher desempenhar 3 papéis, que é o papel da empresária, que é o papel da mãe, e é o papel da esposa, porque daí na pesquisa
mostra que 13% do estresse feminino é em relação ao companheiro. Por quê? Porque ela tem que se dividir em 3 para poder conquistar algo significativo.